Histórias assombradas. É este daqui. A maledite que me acompanhou durante a faculdade. Olá, Ana, meu nome é Fulana e eu vou contar uma história que aconteceu comigo durante a minha graduação. Eu tinha uma maledite como amiga e não sabia. Ana, a maledite aqui pode ser chamada... Não, vamos chamar de maledite mesmo. Todos terão nomes trocados, ok. Tá, mas eu vou chamar de maledite mesmo, para não confundir. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada por Deus. Embora tenha passado por muitos momentos difíceis, eu sei que Deus me abençoou de forma grande e não sei como ser mais grata. Por esse motivo, eu sei que eu sou muito invejada. Durante a minha infância e adolescência, eu sofri 3 abusos. E graças a Deus tenho poucas sequelas. Eu não vou dizer que eu não tenho sequelas psicológicas, mas são bem poucas. E embora tenha passado por muitas coisas, sempre fui muito esforçada e sempre corri atrás do meu futuro. Isso aí. No ano de 2015, eu ingressei na faculdade. Ana, eu consegui uma bolsa de 100% em um curso que só tinha 5 vagas e consideravelmente disputado. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se graduar e os meus pais se orgulham de mim por isso, pois eles não teriam condições de pagar a mensalidade da minha faculdade em uma instituição de renome como a que eu estudei e tampouco poderiam me amparar para estudar. Porque, assim, isso não é só pagar a faculdade, tem todo o material, livros, transporte, às vezes lugar para morar, para ficar, né? Então tem muita coisa junto. Bom, o fato é que no mesmo ano eu me aproximei da maledite, que embora fosse esforçada, não era uma pessoa com aptidão para a área que escolheu, entende? Ana, eu sei que o Matheus também é formado em biologia. E o que as pessoas não sabem é que o nosso curso não é tão fácil. Estudamos muitos detalhes e informações que somente gostando e tendo aptidão para continuar. É verdade. Durante a minha graduação, eu falo assim porque ele fala que estudou química e não sei o que, eu falo, ixi, química não é comigo não. Mas realmente, só gostando e tendo aptidão para continuar. Como vocês podem ver, Matheus não continuou. Ele é mais pro lado da computação mesmo, do computador, das coisas aqui. Enfim, durante a minha graduação, fomos muito amigas. Frequentamos a casa uma da outra e sempre fui amiga parceira, Ana. Eu sempre fiz os trabalhos e coloquei o nome dela. Sempre tomei as dores dela em brigas, que não eram poucas. Sempre fui a megera por tomar as dores dela. E como me arrependo disso? O fato é, a maledite era muito católica, Ana. Ela pegava o ônibus rezando o terço, chegava na faculdade, que era uma instituição católica também, e possuía uma capela com padre e tudo mais. Tínhamos a liberdade como estudante de rezar sempre que quiséssemos. Fora que a toda segunda e quarta havia grupo de oração estudantil, o que nos ajudava muito em momentos complicados. Eu mesma já frequentei muito. Bom, essa coisa de beata sempre me irritou nela, Ana, porque eu sempre fui muito verdadeira. Eu cresci em um lar evangélico e, embora hoje não faça parte de uma igreja, eu tenho muita fé em Deus. Porém, sempre gostei de curtir a minha vida de forma responsável. Ana, ela vivia me criticando por ter relações com meu namorado. Vivia falando mal de mim pelas costas e eu não sabia. As pessoas me odiavam porque ela falava coisas que eu não fazia e não falava, e eu saía como a errada ainda. No segundo período da faculdade, eu troquei de turno e fui para o período da manhã, justamente porque eu queria me formar tanto no bacharel quanto na licenciatura, pois o meu sonho sempre foi fazer doutorado, Ana. Sempre foi ser cientista e educadora. Por esse motivo, meu contato com a maledite era somente em alguns dias na semana, em que eu tinha aula à noite, mas eu sempre a ajudei mesmo estando em outra turma.
Ana, no quarto período da faculdade, pegamos 10 disciplinas, uma mais cabeluda que a outra. Uma dessas era genética humana, que eu passei raspando e a Maledite reprovou. E eu não entendia o porquê, sendo que eu ajudei ela a estudar, eu a ajudei a conversar com a professora e tudo, Ana. E nenhum professor queria ajudá-la. Olha só para você ver, ninguém gostava da peça. Ela sempre me pedia ajuda por eu ser bem enturmada com os professores, sabe? Sempre fui, assim, uma aluna prestativa e correta. Sempre amei estudar. Por isso, os meus trabalhos sempre eram impecáveis e os melhores da sala de aula. Sempre coloquei minhas forças ao máximo, mesmo trabalhando e estudando em 2 horários. Eu sempre amei a biologia, por isso eu me dedicava e o meu esforço era reconhecido, era visto. Antes da graduação, eu havia feito 2 cursos técnicos e uma especialização técnica, e isso tudo até os 19 anos, que foi quando eu entrei na faculdade. Hoje eu tenho 24 anos e estou no mestrado, mas de fato sempre me dediquei aos meus objetivos. E ela tinha inveja, e eu não sabia. É fácil, né, você invejar os outros e não querer fazer nada do que o outro está fazendo, né? Querer só alcançar o mesmo que ele está alcançando, mas os degraus você não quer subir, né? Você quer ser levada de avião lá para cima. Bom, cadê? Continuando aqui. Ana, um dia a Maledite veio na minha casa estudar uma matéria que chamávamos de Zoologia dos Vertebrados 1. Essa matéria começa a falar sobre filogenia vertebral e tempo geológico e depois entra em um grupo de vertebrados muito fofo, que para nós são os testudines e para vocês as tartarugas, cágados e jabutis. Uma matéria fácil, mas que a Maledite morria para aprender. Após essa visita, meu pai, que é presbítero, me chamou no quarto e disse assim: minha filha, se afasta dessa garota. Ela é pesada e tem má intenção com você. Eu vi nos olhos dela. E eu falei: ai, nada a ver, pai. Ela é super tranquila. Deve ser impressão sua. A gente já contou um relato parecido com esse, não foi? Bom, após isso, as coisas começaram a aparecer, Ana. Estava no 7º período da faculdade, último período da licenciatura. E acredite, 3ª vez que ela repetia a matéria de genética e reprovava. E mesmo eu implorando para a professora da matéria, a professora dessa matéria não queria ajudá-la e deixava claro que o problema era ela e não eu. Bom, nesse mesmo período, Ana, eu arrumei um emprego integral e por isso eu me cansava muito. Me atrasei no TCC um pouco, porém sempre dei conta. Ela me ligou e disse que eu ia reprovar no TCC porque eu não estava dando conta e que ela ia passar porque ela estava indo às orientações, tipo Kiko, né? Lero, lero, sabe? Tipo, pra que ligar pra falar isso, né? Então, disse que eu ia reprovar porque eu não estava dando conta e ela ia passar porque ela estava indo nas orientações. Ana, eu engoli seco e coloquei a mão na massa. E o meu TCC foi concluído em 1 semana. E ela? Ela sofreu, segundo ela, uma tentativa de abuso do diretor da escola em que ela trabalhava e depois disso começou a ter atitudes loucas. Às vezes ela achava que tinha alguém a perseguindo. Me ligava para dizer que estava com medo e chorava. Me fazia sair da minha casa para ir atrás dela, porque eu morria de medo de alguma coisa ruim acontecer com ela e eu não sabia o pior. Ana, um dia ela me ligou e disse que estava com medo de ir à faculdade e que tinha que entregar o relatório de estágio, senão ela ia reprovar. Eu já havia entregado tudo e já havia até agendado a minha apresentação de TCC. Fui até ela de Uber e a levei na faculdade. Depois deixei ela em casa e vim para minha casa. Um papel de amiga, né? Bom, no dia seguinte, um sábado, fui à feira com meu pai e meu pai me disse: filha, a Maledite fez uma bruxaria para você.
Ela queria que as coisas dessem errado para você e você ficasse louca. Ela morre de inveja de você. Ana, eu duvidei muito, pois eu sabia que ela era católica e não frequentava algum ambiente dual, não sei, algum ambiente desse tipo, sei lá. Ana, após duvidar, eu ainda refiz todo o TCC dela, até porque ela reprovou na avaliação de plágio. Porque ela reprovou na avaliação de plágio e teria 2 dias para refazer. E ela, como disse, não tinha aptidão para biologia. E Ana, ela não foi na minha apresentação de TCC e eu fui na dela. Fora que detalhe, nesse meio tempo conheci o meu namorado, a melhor pessoa que eu conheci na vida. Alguém que me ama e mesmo com todos os defeitos me ensina muito. Ele é professor da faculdade onde eu estudei, porém da área de exatas, e eu da área de biomédicas. Estamos juntos há 2 anos e ela foi a primeira pessoa a fazer fofoca do meu relacionamento. Ela contou para uma amiga dela que eu estava saindo com o japonês. O meu namorado é filho de japonesa, Ana. Todos o chamam assim na faculdade. E essa menina veio tirar satisfação comigo, falando que o meu japonês era casado, sendo que ele já havia se separado há muito tempo. Enfim, arrumou dor de cabeça para mim. Ana, no dia da apresentação dela, ela passou com a média e ainda porque a orientadora dela, que era a mesma que a minha, implorou a banca. Ela foi esculachada e eu ri de uma parte. Após isso, ela virou a cara para mim, Ana. Depois de tudo que eu fiz, ela virou a cara para mim. Enfim, a parte maledite dessa história é que por um período muita coisa deu errado na vida e eu não entendia. Muita coisa deu errado na minha vida e eu não entendia. Fiquei desempregada, sentia um mal-estar que nunca senti antes, comecei a entrar em depressão e em um belo dia descobri toda a verdade. Nós tínhamos em comum um amigo e um dia me encontrei com ele na lotação. E em uma conversa, ele me perguntou se tinha informações sobre a Maledite, pois ele havia parado de falar com ela após ela chamá-lo para ir ao centro de Macumba e ele se recusar, e que ela havia dito a ele que não me suportava, mas eu a beneficiava, então ela gostava disso. Eu fiquei pasma, pois o que o meu pai havia dito era verdade e eu duvidei. Hoje, passados 2 anos, eu estou terminando o meu mestrado e trabalhando em um dos maiores laboratórios de análises clínicas do meu estado. Sou responsável pelo setor de análises de DNA e ainda estou com o japonês mais lindo de coração que eu já vi. Ele me trata como uma princesa e me faz muito feliz. Até a porta do carro abre para mim. Ela não terminou a graduação e foi embora do estado para ver se os seus surtos psicológicos passavam. Meio que parece que o que ela mandou voltou para ela, né? No churrasco da turma, arrumou confusão com todos e quase apanhou feio. E pelo que eu sei dela, ela só piora, a ponto de ser internada em clínica de tratamento psiquiátrico. Eu paguei um preço de árduos 6 meses, Ana. Só Deus sabe como eu me senti mal nesses 6 meses e tudo o que ela me desejou. Voltou para ela. Bom, espero que tenham gostado e que aprendam a ouvir os pais de vocês, porque eu aprendi a minha lição. Olha só! Olha só como as coisas são, como a bonitona da invejosa lá, só mantinha porque ela se beneficiava. Coitada, né? A outra não percebeu. Eu não sei, gente. Às vezes eu acho que eu sou meu mala. Ou eu leio muito relato de Maledite.
Eu sempre fico assim. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.